Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Está começando agora mais um Cooper News SC para você. Veja os destaques de hoje. Você vai conhecer a rotina dos estudantes do SEDUP Caetano Costa, de São José do Cerrito. No quadro Temática, Ivan Ramos comenta hoje sobre o agro catarinense que voltará a ser destaque nacional. Produção de uva na Serra Catarinense é considerada uma das melhores dos últimos anos. Uma propriedade leiteira que consegue produzir em média 34 litros por vaca diariamente. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, Litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, Litotâmio, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. E o programa de hoje começa informando que formar quem vai fazer o agro acontecer no futuro. No SEDUP Caetano Costa, em São José do Cerrito, extremo oeste catarinense, a rotina dos estudantes é completa. Tem prática no campo, vivência em gestão e muito aprendizado para a vida. A novidade deste ano é a gestão técnica da EPAGRE, que agora coordena os SEDUPs em 5 municípios: São Miguel do Oeste, Campo Herê, Água Doce, Canoinhas e também São José do Cerrito. O colégio alia teoria, tecnologia e experiência cooperativa para fortalecer o conhecimento e ajudar a manter os jovens no campo. No SEDUP Caetano Costa, a formação é completa. Acontece no campo, no laboratório e na prática. Na área vegetal,
destaque para as lavouras, hortaliças e produção de mudas de plantas nativas. Já na área animal, os estudantes atuam com aves de corte e postura, ovinos, caprinos, bovino de leite e por aí vai. A EPAGRE é uma empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural. A extensão rural é uma forma de educação não formal, né, mas que acontece no dia a dia, com reuniões, com visitas. A EPAGRE já vinha namorando com essa ideia há muito tempo, de trabalhar a questão de você profissionalizar o agricultor, o jovem agricultor. Dentro da extensão rural nós temos um programa chamado Força Jovem, jovens agricultores do campo e do mar. E a gente percebeu que esse programa tinha dado muito certo, porque capacitamos muitos alunos, muitos colegas, muitos estudantes, muitos jovens, que ao longo de 10, 12 anos foram mais de 3.500 jovens. E a grande maioria, 94%, permanece no meio rural. Mas a gente sabe que com 18 anos alguns já tinham, digamos assim, buscado outras opções, já não estavam mais no campo. E quando surgiu esse ano, o nosso governador Jorginho Melo trouxe para nós o desafio da gente poder pensar além da caixinha, sair fora do normal e trabalhar novos desafios. Nesse contexto, a EPAGRE pensou em trabalhar a questão da educação profissional e formal, né? E aí surgiu a ideia, por que não absorver, por que não trazer junto com a gente os colégios agrícolas de Santa Catarina, 5 CEDUPs, 5 centros estaduais de educação, que tem 1.400 alunos e que a grande maioria é catarinense, filho de agricultor. Aí surgiu a ideia, aí surgiu o desafio. São 173 hectares de área construída, mais de 240 alunos que aprendem atividades da área animal e vegetal. Tudo isso é uma maneira para fazer com que o jovem permaneça no campo. Com estrutura robusta e apoio técnico, os alunos vivem o dia a dia do agro. O ensino é completo, da teoria à produção. A gente acompanha as atividades práticas dos alunos e as atividades práticas que os professores fazem com os alunos. Então esses alunos que estão aqui hoje estão fazendo a prática de campo, que é a manutenção dos setores, né, de ovinocultura e de avicultura. E quando tem aulas práticas que o professor traz à turma, a gente também acompanha para dar suporte, né, para ajudar em algumas atividades que o professor precisa, de materiais, de ferramentas e até alguma orientação no período de fazer a aula prática. Qual a importância de se ter a prática, de sair da sala de aula? É muito importante, o aprendizado é maior quando se vê e se faz. O lema da escola é aprender a fazer fazendo. E fazendo a gente não esquece. É muito melhor vir e praticar, colocar as mãos, cada um fazer a atividade, todos os alunos fazem essas atividades, é mais fácil dele aprender e ele leva isso para a vida toda. Se ele só aprender na teoria, ele vai demorar muito tempo a entender, mas na prática ele pega na primeira vez. E é isso que o Peterson faz. Nesse caso, ele e o colega estavam responsáveis pela parte de aves e caprinos. Essa semana nós estamos fazendo o manejo, né? Que é quando nós chegamos, nós pegamos os bebedouros, vamos lá fazer a higienização para não transmitir nenhuma doença quando ela vai beber água suja e tem que ser bem limpa e adequada. E além disso, nós temos que fazer a coleta dos ovos e fazer a limpeza também deles, que é com pano enxuto. E também nos caprinos? Nos caprinos nós vamos lá, varremos os estercos dele para poder retirar embaixo dele que tem uma lâmina, e daí nós pegamos uma enxadona, raspemos tudo e daí amontamos, pegamos o carrinho e deixamos lá numa casinha que tem para fazer a decomposição do esterco. E esse conhecimento vocês aprenderam na prática ali com o professor? Um pouco foi na prática, outro pouco foi na teórica, lá dentro da sala, com o professor. E isso que é importante, aprender tanto na sala quanto na prática? Muito importante, senão nós não temos conhecimento quando chegar lá e demonstrar para o produtor. E quer levar todo esse conhecimento para sua propriedade, lá na sua casa? Com certeza. É bom, né, chegar lá na casa e demonstrar o conhecimento para o pai e para a mãe. Seja com chuva ou sol, a Isabelle está ali para aprender tudo. E dessa vez estava responsável pelos bovinos. Aqui a primeira coisa que a gente faz quando chega de campo é verificar se tem silo. Caso não tenha, a gente tem que ir lá tirar, geralmente 20 a 30 bolsas por dia. Hoje tinha só 13, então a gente tirou mais 17 para fechar as 30. Aí a gente vem, trata as vacas ali do confinamento e as daqui também, limpa lá dentro, lava as coisas que é preparado o leite, tudo.
e deixa tudo prontinho para o próximo campo, que é amanhã. Além das aulas, os estudantes também participam da Copercosta, a cooperativa dos alunos. Aprendem na prática o que é gestão, liderança e responsabilidade, além de desenvolver ações para o bem do colégio. A cooperativa ela ajuda nós aqui e ela estando junto com nós, ela está aqui, ela sabe o que tem, o que a gente precisa, né? E a gente, como eu sou presidente da cooperativa, eu também passo por aqui, eu estudo aqui, daí a gente pega e escuta de alunos, de professor, e a gente tem as reuniões, a gente, posso te explicar, a gente entra em pauta e a cooperativa ajuda nós em tudo que a gente precisa, como as passarelas, as coisas. Isso foi ação da cooperativa? A passarela foi uma ação da cooperativa, uma aluna do 3º ano, pegou e entrou, botou numa reunião, e daí foi decidido para fazer uma passarela que seria para todos, né, para o diretor, para pessoas do colégio, funcionário, para tudo passar para o refeitório e não se molhar em dias de chuva, né. O colégio funciona como internato para os meninos. Já as meninas voltam para casa ou ficam em pousadas da região, como é o caso do Caio, que passa a semana por aqui. O dia a dia é corrido, acorda cedo, arruma a cama, vai estudar e realizar os afazeres que o colégio proporciona. A gente aprende a ser organizado, a cuidar das coisas da gente e ter responsabilidade com o horário, com arrumar a cama, com coisas bem simples, mas que é uma coisa que ajuda bastante a gente. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo, Ivan Ramos, vai comentar sobre o agro catarinense, que voltará a ser destaque nacional. O espírito de união das entidades do agro de Santa Catarina, mais uma vez será o ingrediente para destacar o setor agropecuário e cooperativista de Santa Catarina no estado e no país. Com o apoio das principais entidades ligadas ao agronegócio, foi renovada a realização do projeto Santa Catarina e o Agro 5.0, idealizado pelo Canal Rural e que neste ano entra na sua 8ª edição. Começou com a intenção de estimular o aumento da produtividade de milho em Santa Catarina e em cada ano foi se modernizando e ampliando os temas em cada edição, incluindo novos debates, desafios que dizem respeito à cadeia agropecuária. As ações, sempre com um olhar para a viabilização das pequenas propriedades e a competitividade das agroindústrias e cooperativas nesse mercado globalizado, cada vez mais competitivo e disputado. Para 2025, já foi confirmada a renovação e o apoio financeiro da FAESC, da UCESC, da FECOAGRO, do Sindicarne, do Cicobi e com a participação indispensável da Secretaria da Agricultura do Estado. O secretário Carlos Ciudini participou da reunião que definiu a renovação do projeto e reafirmou o propósito de estar junto, por entender que é um instrumento importante para a valorização das atividades agropecuárias no Estado. O projeto Santa Catarina e o Agro 5.0 está aberto para que outras entidades se integrem na proposta para a defesa do setor. Isso contribui na viabilização do projeto e os apoiadores poderão indicar temas a serem abordados. Além da pauta previamente selecionada com base da realidade catarinense, está aberto para outros assuntos que possam ser sugeridos pelos apoiadores, contribuindo para dar maior diversidade aos debates. Em todos os anos, por 6 meses, o Canal Rural, que tem cobertura nacional, se dedica a mostrar o agro catarinense, destacando os seus avanços e conquistas, mas também mostrando os gargalos e deficiências que ainda temos e que carecemos do apoio governamental. Coberturas jornalísticas com reportagens e entrevistas dos noticiários diários do Canal Rural, assim como nas mídias sociais, farão parte do projeto.
Inicialmente estão elencados temas como infraestrutura logística, compreendendo rodovias, ferrovias e portos, além da conectividade e energia de qualidade no campo e a sucessão familiar, a transformação digital com inteligência artificial, sustentabilidade, habitação rural e oferta de milho para o abastecimento interno. Todos esses temas estão na agenda para serem enfocados neste ano. Para essa edição, o Canal Rural está programando um workshop inicial em Florianópolis para definir os temas mais importantes a serem abordados no decorrer da programação, que vai de julho a dezembro deste ano. No final, haverá o tradicional fórum com lideranças, autoridades e produtores rurais, com palestras sobre os temas abordados, além da visita técnica a uma propriedade rural de Santa Catarina para mostrar as atividades do dia a dia do pequeno agricultor. Com a renovação desse projeto, que já se tornou tradicional em Santa Catarina, nosso Estado mais uma vez demonstra a coesão e união das entidades do setor, que integradas com o poder público e a mídia especializada, conseguem mostrar nosso diferencial do Estado ao país. Iniciativas como essas não são fáceis de realização e só perduram por estar devolvendo resultados ao público-alvo e aos atores do processo. Torcemos que a iniciativa perdure e continue sendo exemplo de união e valorização do agro em Santa Catarina. Mais uma vez, cabe destacar que sozinhos até podemos ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E agora vejam os assuntos que teremos depois do intervalo. Produção de uva na Serra Catarinense é considerada uma das melhores dos últimos anos. Uma propriedade leiteira que consegue produzir, em média, 34 litros por vaca diariamente. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio, tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com o Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade, realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. A safra de uva de 2025 na Serra Catarinense foi considerada uma das melhores dos últimos anos, destacando-se pela qualidade excepcional da fruta. O pesquisador da EPAGRE, João Filipeto, fala sobre a safra de 2025 e o trabalho da pesquisa da EPAGRE neste segmento.
Reportagem do programa parceiro SC Agricultura. Santa Catarina se destaca no cenário nacional pela qualidade e tipicidade dos vinhos que produz. Aqui, a vitivinicultura de altitude conquista mercados exigentes. E olha, neste ano, os produtores não têm do que se queixar. Na região de São Joaquim, acabou de ser colhida uma das melhores safras dos últimos tempos. Já dá para brindar essa safra, Felipeto? Eu diria o seguinte, talvez tenha sido uma das melhores safras da história. Certamente é uma das melhores safras dos últimos tempos. Mas de qualquer maneira, assim, especialmente naquelas variedades mais tardias ou aquelas menos precoces, a safra foi excepcional. Em função da carga fenólica, da quantidade de açúcar, da quantidade de álcool que esse vinho formou com a fermentação. Então nós tivemos uma safra que daria para dizer uma safra excepcional. E boa parte dos fatores que definiram então essa qualidade excepcional dos vinhos tem a ver sim com a temperatura, com a seca que aconteceu nesses últimos meses. Então janeiro foi um mês bastante seco, fevereiro também foi um mês bastante seco. Isso fez com que reduzisse o teor de água das bagas e ao mesmo tempo aportasse aquelas substâncias que, em última análise, melhoram muito a qualidade dos vinhos. A gente percebe que os vinhedos já estão mudando de cor. Isso significa que as videiras entram em período de dormência. Explica pra gente como é que funciona esse processo. O mecanismo de regulação dessa entrada de dormência ou saída de dormência é a temperatura, né? Então o mecanismo que faz com que liga a dormência, vamos dizer assim, e o que desliga a dormência é exatamente a temperatura, é o frio. Então, começando as primeiras horas de frio, inicia um balanço hormonal que faz com que as folhas caiam, ou seja, a liberação de etileno, de algumas substâncias que fazem com que a planta perceba que a temperatura está baixando, que o fotoperíodo tem diminuído também. E aí nós temos então a redução no metabolismo e ao mesmo tempo a queda das folhas. Isso faz com que ela permaneça em dormência durante o tempo de inverno, ou seja, uma proteção que ela fica de maneira protegida do frio, mas ao mesmo tempo aguardando as temperaturas um pouco mais altas que acontecem na primavera e aí sim a retomada da brotação exatamente pela superação da dormência. E nesse período de inverno, é necessário algum tipo de manejo? Sim, nós fazemos então os tratamentos de inverno, que depois que as folhas caem, os tratamentos de inverno são importantes justamente para fazer com que haja uma profilaxia em relação às infecções que acontecem durante a fase de brotação. Então é feito o tratamento de inverno, reduzindo os inóculos e fazendo com que a brotação seja muito mais saudável na primavera, ou seja, no tempo em que a planta precisa voltar a crescer. A vitivinicultura de altitude ganha uma atenção especial da pesquisa da EPAGRE, até porque essa cadeia produtiva ela tem uma importância econômica muito grande aqui no estado. Quais são as principais ações da pesquisa? Então, nós temos diversas ações. Dentre elas, eu poderia citar o desenvolvimento e a adaptação de variedades, que essas aqui são variedades italianas, a partir de um convênio que aconteceu entre Brasil e Itália, não é? Do Instituto San Michele no Trento. Eles implantaram aqui essa coleção de variedades e o que a EPAGRE tem feito então é a tentativa de adaptação dessas variedades, não é? Que produzem muito bem na Itália, mas que elas precisam de uma resposta em termos do que elas podem fazer no Brasil. Então é um potencial de produção dessas variedades em termos de terroir brasileiro. Além disso, nós temos trabalhado com algumas linhas de combate à geada, então linhas que procuram postergar a dormência para que a planta automaticamente escape do período mais crítico de geadas, né? E outra linha que é voltada principalmente ao desenvolvimento enológico, então melhoria de processos e principalmente os processos agroindustriais para a produção de vinhos de qualidade superior. E agora você vai ver o que está sendo feito na propriedade do associado da Cooperalfa, Darley Zanchetti, a qual registra a média de 34 litros por vaca dia com 2 ordenhas.
A equipe do Alfa TV foi ver de perto mais esse exemplo de quantidade com qualidade. Abelardo Luz ela é uma região onde a atividade leiteira é fundamental na região, né? Porque nós fizemos parte de propriedades com pequenos produtores e a atividade leiteira ela é fundamental para a renda das famílias mensal. Então a gente vê com bons olhos isso, né? Você percebe que o produtor também, no passar dos meses ou do ano, ele acaba investindo para melhorar a qualidade de vida no interior também. O que você acredita que é necessário para ter um leite de qualidade e em boa quantidade? Para saber mais detalhes dessa receita, viemos até a propriedade do associado Darley Zanchetti. Aqui, ele alia desde boas práticas de manejo, com um básico bem feito, até um acompanhamento técnico de excelência. A trajetória na produção leiteira começou em 2014. Nós viemos morar para cá. A ideia já era trabalhar com vaca de leite para nós segurar a família no campo, né? No começo era leigo, a gente não entendia muito dessa parte, então a gente foi em busca de parceiros e a gente encontrou na Alfa essa parceria que deu certo e está dando certo e a gente espera que continue por mais tempos. O técnico traz as informações para a gente, porque cada ano muda material, tecnologias novas, a gente põe em prática e foi aonde que saiu o resultado hoje que nós conseguimos chegar nessa média que nós estamos aí. A média que o produtor se refere é de 34 litros por vaca dia, com 2 ordenhas, 12 litros a mais que no início dos trabalhos. Com cerca de 40 animais em lactação, a estrutura atual garante conforto e segurança, fatores que auxiliam na conquista de indicadores tão expressivos. Quando nós iniciamos aqui, a atividade leiteira era a pasto, as vacas eram soltas, né? Nós dividimos a propriedade em 3 partes, né? Porque nós tínhamos poucos animais na época, daí nós tínhamos uma parte de milho, uma parte de pastagem e uma parte de um cantinho de soja. Como foi evoluindo, a gente foi plantando mais milho e tirando soja, mas a gente via que sempre faltava comida, tanto na pastagem quanto no milho, né? E foi aonde que a gente foi pesquisando, amadurecendo a ideia e pensamos em fazer um composto, né? Em fechar elas, para tentar sobrar mais área, para nós colocar mais animais. O que nem todo mundo imagina é que as instalações práticas, úteis e com investimento reduzido foram organizadas pelo próprio produtor. O reflexo é uma produção rentável com liquidez financeira positiva. Facilitou muito depois que nós fechamos elas, apesar de ser uma estrutura muito simples, é uma estrutura bem funcional. Antigamente, claro que sempre o pior é a parte do inverno, que é chuvoso, frio, a gente tinha elas em piquete. Agora, com elas aqui no barracão, facilita, diminui tempo, que antes a gente levava meia hora para trazer elas lá de cima, hoje está tudo aqui perto da sala da ordenha. De aumento de produção, aumentou bem a média delas, com a dieta, uma nutrição certinha, a gente consegue ter um planejamento maior pela questão de manutenção de média, né? A gente fez uma parceria com o produtor aí, né? A gente está trabalhando com as rações da Nutrialfa, parceria com a Nutrão, Cargill também. E o produtor, assim, comprou a ideia, porque não existe um trabalho de uma pessoa só, né? É um conjunto de fatores que o que a gente conseguir fazer mais o máximo possível no acertamento daquilo lá, vamos ter um melhor andamento, um melhor sucesso, né? Melhor renda para o produtor também, né? E depois da ótima produtividade de leite na propriedade de um associado da Cooper Alfa, o programa Cooper News SC de hoje termina aqui. Um grande e cooperado abraço para você e sua família e até amanhã.